não, não estava ainda com eles, né? Então eles não resultou ali naquela alegria acerca de quando Jesus disse que iria subir, tá? Porque eles queriam a presença de Jesus, tá? Juntamente com eles, a presença física, tá? Do mestre ali juntamente com eles, tá? O lugar da ascensão é o nosso segundo ponto, que está assim: o Monte das Oliveiras em Betânia, tá? É o local onde a cena acontece. Então Jesus estava onde? Quando ele subiu aos céus, estava no Monte das Oliveiras, tá? Ali nas partes de Betânia, tá? Daquela aldeia de Betânia ali que a Bíblia relata, tá? Veja aí, então trata de uma elevação, tá? E o Monte das Oliveiras trata de uma elevação, tá? De 4 cumes, tá? Onde a parte mais alta reside, tá? Aos 900 metros, dando de frente aí para o vale, né? Para Jerusalém, né? E para o cômodo do templo. Então, Monte das Oliveiras, uma elevação às alturas ali, tá? Nas partes, tá? de Betânia, tá bem? Uma parte de sua área alcança Betânia, que é relatado aqui, tá? Veja bem que isso é interessante, porque, ó, o Monte das Oliveiras, ele está relacionado com o quê? Então nós vemos aí a relação do Monte das Oliveiras, onde a Sagrada Escritura relata, tá? Com a fuga de Davi, tá? Fuga de Davi, que estava fugindo ali de Absalão, tá? Tá lá em 2 Samuel, relatado, com o texto de Zacarias, tá? Capítulo 14, né? E versículo de número 4, que refere isso aí sobre a vinda do Senhor em ocasião aonde esse monte se fenderá ao meio, se dividirá uma parte, né, para o sul, outra para o norte, né, oriente e ocidente. Então veja bem, o que fala da vinda do Senhor em ocasião, né, onde o monte se fenderá, está aí. Então é descrito como lugar da partida da presença de Deus de Jerusalém, lá em Ezequiel. Mas também o que chama-nos a atenção aqui nesse contexto sobre o Monte das Oliveiras, querido, é que foi o local da entrada triunfal de Jesus, tá? Quando Jesus então estava entrando em Jerusalém, tá? Ele veio então ali dos Montes das Oliveiras, entrando para Jerusalém. Também outra questão é onde, né, ele se lamentou sobre a cidade. Quando ele olha e vê, contempla a cidade, ele estava no Monte das Oliveiras, onde ele contemplou toda a cidade de Jerusalém, tá? Relatando ali sobre o que iria acontecer com Jerusalém, tá? As catástrofes que iriam ocorrer, e isso ocorreu, tá? No ano 70 depois de Cristo, pelo imperador, né? Pelo o Nero, né? Que ali entrou naquela cidade e arrasou aquela cidade, né? Veja bem, também ele pregou o sermão escatológico, tá? Relatado em Mateus capítulo 24, né? Ele fala ali sobre, né, sobre a sua vinda, ele fala ali sobre o fim do mundo, ele fala daquelas questões que iriam ocorrer, tá? No ano 70 depois de Cristo, depois da era cristã. Então ele relata, ele prega sobre o sermão escatológico, tá? Ali no Monte das Oliveiras, tá? Jesus então também aqui, ó, agonizou, tá? No Getsemane, tá? Que estava as partes ali daquela cidade, daquela localidade, daquelas terras, tá? Quando ele subia, tá? Ia orar juntamente com seus discípulos. Veja bem que ele disse: ficai aqui. Ele subiu mais adiante até o Monte das Oliveiras e ali então ele agonizou, né? Agonizou no Getsemane. Diz a Bíblia que o seu suor torna-se em gotas de sangue, tá? E desce e corre sobre a terra, tá? Então veja, queridos, que vários fatos aconteceu com Jesus ali no Monte das Oliveiras, tá? Veja bem, onde também se deu a sua ascensão, que é a qual nós estamos tratando da sua subida, tá? E aonde Jesus retornará na sua segunda fase da sua segunda vinda. Essa aqui já não é para a igreja, essa aqui virá com a igreja para governar o mundo de Israel, dentro de Israel, onde ele pisará no Monte das Oliveiras,
tá? Visivelmente descendo, e a Bíblia relata lá que todo olho o verá, até os que os transpassaram, ou seja, o povo de Israel, tá? Que julgou, que condenou, que transpassou, irão ver Jesus descendo sobre o Monte das Oliveiras, tá? Então tá aqui onde ele retornará, tá ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, relatado sobre a sua vinda, tá bom? No ponto número 3, a ascensão de Jesus. Veja que interessante aqui, queridos, onde está relatado assim, ó: os incrédulos e céticos, tá? Os céticos aqui são pessoas questionadores, duvidosas, que não creem na palavra, tá? Tudo eles querem achar um porquê, tá? Uma razão, tá? É um sistema filosófico, tá? Para tentar interpretar, entender da forma deles. Tá? Então veja bem que eles insistem em desacreditar a historicidade da encarnação, ressurreição e ascensão de Jesus. Essas formam os 3 pilares da base, tá? Da nossa fé, que é a encarnação de Jesus Cristo, quando encarnou no ventre, né, de Maria, tá? Da jovem Maria, a Virgem Maria, tá? Quando ressuscitou, né? Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, tá? E subiu ao céu 40 dias depois da sua ressurreição, tá? Então essas são bases fundamentais para fortalecer a nossa fé em Jesus. E os céticos, incrédulos, não creem, tá? Não creem nisso. Então veja bem, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem que crer na Bíblia, crer na palavra de Deus, crer na verdade, tá? Na base aqui da nossa fé, que é Jesus Cristo, tá? Veja aí, são várias as passagens bíblicas que mencionam sobre a subida de Jesus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos mesmo, capítulo 2, versículo 32, tá? Está escrito, Dr. Lucas relata dizendo: Deus ressuscitou a este Jesus, tá? Que todos nós somos testemunha. Então Jesus ele ressuscita. Diz a Bíblia que ele então aparece aos discípulos ali, estando eles com a porta fechada, novamente ali na praia, onde ele pede alguma coisa para comer, e aí come o peixe com pão. Ele aparece também aos discípulos que estavam seguindo a direção de Emaús, tá? A aldeia de Emaús, e diz a Bíblia que ele aparece para mais de 500 pessoas, tá? Então são provas cabíveis da sua ressurreição, que está relatado nas Escrituras, na palavra de Deus. Pedro também relata isso aí, tá? Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses, tá? Paulo escrevendo a Timóteo. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, onde ele disse: ressuscitando dos mortos, tá? Pondo à direita nos céus. Então são provas que Jesus, o nosso mestre, ressuscitou ao 3º dia, tá? Veja bem, queridos, a ascensão ocorreu então 40 dias após a sua ressurreição, tá? E 10 dias antes do Pentecoste. Então Jesus fica 40 dias na terra depois da sua ressurreição, pregando sobre o reino de Deus, tá? E quando ele sobe aos céus, 10 dias depois que os discípulos estavam no cenáculo, orando, buscando a presença, buscando a graça do eterno Deus, né? Deus então envia o Consolador, que é o nosso Espírito Santo, tá? Veja bem, então Jesus ele ressuscita, tá? Jesus ele sobe aos céus e desce o Espírito Santo. Essas 3 coisas, tá? É necessário para a formulação da nossa fé em Jesus, tá? Veja aí, a ascensão de Jesus deu-se de forma visível,
Tá? Você viu, nós falamos aqui de forma visível. E explica o quê? O que que essa forma, a ascensão de Jesus, refere-se? O que que ela leva-nos a entender? Explica, tá? De que forma ele se ausentou deste mundo, tá? Ele subiu visivelmente, tá? Veja bem, também significou o quê? Para Cristo a sua glorificação e exaltação. Lembra? Quando ele estava no seu ministério terreno, ele disse: Pai, glorifica-te o teu filho. Quando ele estava na cruz do Calvário ali, tá? Naquela agonia, como o teu filho te glorificou. Então Deus fez questão, tá, de glorificar o filho, para que todos vissem a olho nu. Jesus subindo devagar, não foi rápido, foi devagar, subindo aos céus, ó, em uma nuvem, até a nuvem ocultá-lo dos seus olhos, tá? Coisa interessante, que revela então a glorificação do nosso Cristo, tá? E comprovou que as suas promessas, todas as promessas que Jesus foram feitas, ele cumpre as suas promessas. Nós estamos aguardando o quê? O seu retorno para arrebatar a igreja, tá? Então cumpriu as suas promessas, que ele iria subir ao céu, tá? Ele iria novamente se achegar ao Pai, tá? E eles viram isso se cumprindo, Jesus subindo e ia chegando, né? E ocultando os seus discípulos. Veja aí, possibilitou que a sua ascensão possibilitou a vinda do Espírito Santo. Se Jesus não subisse ao céu, o Espírito Santo não viria. Ele mesmo disse, tá? O Consolador é ele disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse: e o Consolador que o Pai enviará em meu nome ficará convosco até a consumação dos séculos. Então hoje nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque Jesus rogou ao Pai, tá? E o Pai enviou esse Espírito Santo que está trabalhando em nosso favor, em seu favor, tá? Veja bem então que possibilitou a garantia de vivenciarmos, tá? De vivenciarmos essa mesma realidade. Que realidade? A subida dos crentes, a subida dos que estão aguardando Jesus ao céu. Ou seja, quando a trombeta tocar, Paulo falou, tá? Que ao toque da trombeta os mortos ressuscitarão com seus corpos incorruptíveis, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, ou seja, subiremos com Jesus nos ares. Então possibilitou aí a ascensão de Jesus, possibilita a esperança de que nós seremos também arrebatados quando a trombeta tocar, tá? E nos motiva, né? Nos motiva, tá? A anunciarmos, a esperarmos a sua volta, tá? A sua volta, e realizarmos alegremente a sua obra. Então veja bem, se Jesus morreu, se Jesus ressuscitou, se Jesus subiu ao céu, antes ele havia proferido essas palavras. Ele havia falado que ele iria morrer, mas iria ressuscitar ao terceiro dia, iria subir aos céus e voltaria. No Evangelho de João, capítulo 14, ele relata sobre isso, tá? E eis que vou para o meu Pai preparar-vos lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então isso nos fortalece, nos motiva, tá? E nos aumenta a nossa esperança de que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja amada. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Fica em paz.